Fala pessoal, no vídeo de hoje vou falar sobre aposentadoria com Bitcoin. Como a maioria de vocês sabe, vai ser muito difícil se aposentar pela maneira tradicional conhecida por todos os brasileiros, né? Que é pelo INSS, que nada mais é do que uma pirâmide. Existem diversos gráficos por aí afora pela internet, diversos analistas e especialistas mostram que para os mais jovens será impossível, será insustentável se aposentar nos modelos que existem hoje. Até mesmo para as pessoas mais velhas, hoje em dia, está sendo cada vez mais difícil se aposentar. Eu tenho casos na minha família, meu sogro está lutando para se aposentar, e tem algumas pessoas na família que são aposentadas, que mesmo assim precisam continuar trabalhando porque o dinheiro que recebem da aposentadoria acaba não sendo suficiente para custear a sua vida, né, de aposentado. Então a pessoa acaba sendo aposentado pelo sistema, mas não podendo, não conseguindo sobreviver apenas com o valor de aposentadoria. Então, tendo isso na mente, eu vou trazer aqui alguns gráficos e algumas análises para que vocês possam exercitar esse pensamento de ser o responsável pela sua aposentadoria no futuro. Vou começar aqui com vocês mostrando o gráfico na tela. Esse daqui é o gráfico do Bitcoin, o gráfico diário do Bitcoin. Esse é o valor atual dele. E vamos verificar o gráfico de preço dos últimos 5 anos do Bitcoin. E primeiro, vocês podem ver aqui que ele tem muita oscilação. E como que a gente suaviza essas oscilações? Através do KGR. A gente precisa do KGR para poder começar a fazer as nossas simulações de aposentadoria com o Bitcoin. É claro que as informações que eu vou passar aqui no vídeo, você pode utilizar ela como você quiser. Também lembrando que não é nenhuma recomendação e eu também não sou nenhum especialista do mercado financeiro. Existem pessoas que são especialistas e que falam disso. Eu vou apenas trazer essas informações para vocês e cada um de vocês pode aplicar na sua própria realidade. Então vamos primeiro aprender o que é o KGR. KGR é a sigla em inglês para... não vou falar inglês porque não sou tão bom no inglês, né? Mas beleza. Significa taxa de crescimento anual composta em português. É um indicador financeiro usado para medir a taxa de retorno média de um investimento ao longo de um período específico, suavizando as flutuações e mostrando um crescimento hipotético constante. E por que um crescimento hipotético constante? Vocês podem analisar aqui no gráfico comigo que se eu colocar dos últimos 5 anos, vamos colocar aqui, ó, vocês podem ver aqui no canto da tela, vamos colocar aqui de novembro de 2020, vamos marcar aqui, o Bitcoin estava num preço de 15 mil dólares, e vamos levar até os preços atuais, né? Até o preço atual. O preço atual aqui está em 111 mil, vamos deixar aqui. Vocês podem ver aqui que o valor total do Bitcoin nesse período de 5 anos, dá 604%. 604% de rentabilidade nesses 5 anos. E por que o KGR ele suaviza? Porque se a gente pegar apenas em 2022, que foi o período de queda do Bitcoin, peraí, deixa eu calcular aqui. Vamos pegar aqui, ó, de 2022. Vamos pegar a partir daqui, ó. Então vamos pegar aqui, ó. 3 de janeiro de 2022, vamos pegar até dezembro de 2022. Aqui é janeiro de 2023, até 26 de dezembro de 2022. Vamos pegar aqui. Apenas nesse ano de 2022, que foi o ano do bear market, ele teve 64,85% de queda. Então isso daqui ficou negativo. Esse ano foi negativo para o Bitcoin. Porém, se a gente pegar no geral, ele fica 600 e tantos por cento. Então vamos pegar aqui no geral dos 5 anos para a gente poder medir o KGR desse período, né? Então vamos aqui, vamos pegar aqui, ó, de 2 de novembro de 2020. 2 de novembro de 2020 até o período atual que nós estamos, até o preço atual. Eu não vou colocar na alta histórica, eu vou colocar no valor atual que nós estamos. Nós estamos aqui em 111 mil dólares. 111 mil dólares. Dá 682% de positivo, né? De alta do Bitcoin dentro desses 5 anos. Vamos fazer um cálculo aqui para descobrir qual que é o KGR anual do Bitcoin nesse período. Então a gente vem aqui na calculadora e a gente coloca 682% dividido por 5, que é o período em anos. Ele daria um retorno anual de 136% no KGR. Positivo, 136% ao ano. Isso aqui é um valor muito relevante. Só que é claro, a rentabilidade passada não significa que ele vai ter essa mesma rentabilidade no futuro. Então vamos fazer um cálculo mais justo, né? E agora, pessoal,
vamos verificar o que o pessoal do mercado financeiro tradicional diz a respeito de cálculo de rentabilidade para aposentadoria. Então, eu vou mostrar para vocês aqui a regra dos 4%. Eu não vou ler a matéria toda para vocês. Se vocês quiserem, pede aí que eu deixo no comentário fixado. A matéria está falando o seguinte: você tendo um patrimônio aí de cerca de 3 milhões, aí, claro que individualmente cada pessoa tem que analisar os seus custos. Ele está explicando a regra dos 4%. Então, por exemplo, você tem um patrimônio onde você vai se aposentar. Você pode sacar anualmente 4% desse seu patrimônio, que você poderá manter esse patrimônio ele vai, né, corrigindo por inflação e tudo, e a rentabilidade anual dele, o efeito bola de neve, né, dos juros compostos, ele vai impedir que o seu patrimônio acabe e você poderá sacar esses 4% para utilizar durante o ano, né, durante a sua vida, durante aí um período de 30 anos, né, ou seja, você conseguiu adquirir esse patrimônio, você montou esse patrimônio e agora você pode se aposentar apenas vivendo desse patrimônio que você construiu, né. E aqui ele dá um exemplo do seguinte. Eu acho interessante a gente usar esse exemplo porque é um valor interessante para a gente utilizar, né? Pelo menos atualmente, né? A gente não sabe como vai ser a inflação ao longo do tempo. Então aqui, ele estima 120 mil por cento, 120 mil por cento não, ele estima 120 mil ao ano, né? Ou seja, a pessoa vai gastar aí 10 mil mensal. Então ele faz o quê? Basta multiplicar 120 mil por 25, que aí dá um total de 3 milhões. Então, para que você possa tirar esses 4% e estar aposentado a partir daí. Então, 3 milhões é o número que ele nos dá. Vamos utilizar esse número. E qual que é o cálculo que o mercado financeiro utiliza, um cálculo seguro, para uma aposentadoria? O retorno atual que você precisa ter nos seus investimentos é de 7 a 8%, né? Para que você invista durante 30 anos para chegar nesse montante de 3 milhões. Então, vamos calcular para ver quanto que a gente precisa aportar mensalmente a partir de agora, né? A partir de agora, vamos imaginar que a gente não tenha nada, para chegar nesses 3 milhões aqui que eles nos dão, né? Então vamos lá, vamos fazer essa simulação aqui. Eu estou numa calculadora de juros compostos e vamos começar aí. Primeiro, o valor inicial eu vou colocar 0, como se a gente não tivesse nada e estivéssemos começando a criar a nossa aposentadoria a partir de agora. Então vamos colocar aí a taxa de juros. Vamos colocar a que eles falaram pra gente, de 8%, né? Que é algo bem seguro para se fazer. A Selic hoje em dia está em 15%, né? O valor mensal, o período a gente coloca aqui 30 anos, ou seja, se você tem 30 anos de idade, você vai se aposentar aí com seus 60 anos de idade, né? Começasse agora. E aí você pode ajustar aí na sua realidade. E para que a gente atinja esses 3 milhões de patrimônio para poder se aposentar, a gente precisaria estar investindo R$2.050. R$2.050 mensais que você teria que aportar para atingir esse valor de 3 milhões. Lembrando que isso é no mercado tradicional, mercado financeiro tradicional. Então, investindo R$2.050 por mês, ao final dos 30 anos você teria um valor aí, um montante de 2.887.000, né? Os 3 milhões aí, vamos arredondar assim, para que você possa sacar 4% anualmente e poder utilizar aí por ano 10 mil por mês, né? 10 mil reais por mês aí, pagando todos os seus custos e tudo mais. Agora, pessoal, vamos fazer o cálculo no Bitcoin, né? Que é para isso que você entrou nesse vídeo. Vocês viram que o KGR do Bitcoin em 5 anos, ele daria algo em torno aí de 136% ao ano, né? E é um valor bem considerável. Mas vamos ver aqui o que a ARK Invest nos fala, né? A ARK Invest fez uma previsão de KGR para o Bitcoin até 2030. E eles fizeram um KGR no pior caso, no pior cenário possível, de 21% para o Bitcoin, como vocês estão vendo aqui. Bitcoin é $300 mil daqui a 5 anos, em 2030, e daria um KGR aí de 21%. Então vamos brincar agora com os números na calculadora. Então vamos colocar aqui, ao invés de 21%, vamos começar com 15% e vamos colocar um valor mais realista para o brasileiro médio conseguir colocar. É um valor que eu acredito que qualquer pessoa trabalhar, que se esforçar, consegue colocar por mês, que é o valor de R$250 mensais. E vamos colocar aqui o período de 30 anos, R$250 de aporte e 15% de rentabilidade anual. Claro que isso num cenário em que Bitcoin está fazendo essas
ano após ano, isso, a gente tem, vocês acabaram de ver no gráfico aí que num ano só o Bitcoin conseguiu fazer mais de 120%, que foi o ano de 2024, 120% no ano. Então vamos colocar aqui que o Bitcoin a partir de agora, a partir dos próximos anos, vai fazer apenas 15% ao ano, vai crescer 15% no preço. Lembrando, pessoal, que o Bitcoin, ele não te dá ele não te paga dividendos, nem nada disso, apenas o preço dele que cresce por conta da escassez das moedas e por conta da demanda, né? A lei da oferta e da demanda. Então vamos verificar aqui quanto que você teria após 30 anos com esse retorno. Você atingiria o valor aqui de R$ 1.391.639. Ainda não está perto dos 3 milhões que a gente precisa. Então vamos aumentar um pouco mais. Vamos colocar o KGR de 21% aqui do pior cenário da ARK Invest, né? Então vamos lá, 21%. Com 21%, no pior cenário, em 30 anos você passaria do valor necessário de 3 milhões para se aposentar. Você atingiria 4.738.000, quase 5 milhões aí em 30 anos. Agora, pessoal, apenas a título de curiosidade aqui e para que a gente possa exercitar aí os nossos neurônios, né? Vamos exercitar os nossos neurônios. Vamos colocar aqui, fazer uma simulação com o melhor cenário, né? O melhor cenário de todos, que é o KGR de 58%. Vocês viram aí que nos últimos 5 anos o KGR do Bitcoin ficou entre 136%, pessoal. Peguei a colinha aqui. Ficou em 136%. Então vamos fazer aqui apenas o da ARK Invest e saber com quanto tempo a gente conseguiria se aposentar aqui com Bitcoin. Lembrando que a gente quer atingir o valor patrimonial de 3 milhões de reais. Algo aí que é o sonho de muita gente, né? É meu sonho também, né? Então, vamos lá. 58% de KGR. Então, vamos colocar aqui, ó. O valor inicial, vou colocar 0. Como se você não tivesse acumulado nenhum patrimônio, nem 10 reais, você está começando agora. Então vamos colocar aqui 58% e vamos melhorar esse valor mensal de aporte mensal, ao invés de colocar 2.050, como é no mercado tradicional, que é o necessário para aposentar com esse montante, vamos colocar aqui que a pessoa se esforçou mais, fez renda extra e está conseguindo aí colocar 450 reais mensais aí todo mês. E vamos verificar em quanto tempo a pessoa conseguiria isso. Vamos verificar primeiro 5 anos. Eu vi muita gente falando que daria para se aposentar com 5 anos. É claro que se você fizer num montante maior, né, e tiver uma rentabilidade melhor aí no Bitcoin, se o Bitcoin entregar 100% nos próximos anos, aí com certeza você consegue se aposentar aí em 5 anos, né? Mas isso é um pouco fora da realidade, né? A gente tem que tentar trazer o mais real possível para que a gente não se engane e não se frustre, né, durante nossa vida aí. Até porque 2026 está previsto para ser um cenário de baixa, né? Mas sem enrolação, vamos lá. Vamos colocar aqui 5 anos. Você, durante 5 anos, investiu isso daqui. Você, em 5 anos, investindo 450 reais e num cenário otimista para o Bitcoin, dele fazendo 58% de rentabilidade anual, né, de crescimento anual, você atingiria 102 mil reais. 102 mil reais. Em 10 anos, vamos verificar quanto você conseguiria. Em 10 anos, você já conseguiria chegar no 1 milhão de reais. Em 10 anos. Não estamos falando de 30 anos aqui, estamos falando de 10. 1.111.000. E em 12 anos, você conseguiria com 450 reais mensais atingir os 3 milhões de reais, né? 2.790.000, os 3 milhões de reais necessários para você parar de trabalhar e utilizar apenas os 4%, segundo o que o pessoal do mercado financeiro traz. Então, pessoal, isso aqui não é nenhuma recomendação de investimento. Esse vídeo aqui teve um intuito apenas de exercitar a mente aqui e de entender a importância de começar hoje, né? Que o tempo ele conta muito para os investimentos e você não precisa fazer como eu faço, investir todo o seu patrimônio no Bitcoin. Você pode diversificar e o Bitcoin ele vai trazer um a mais para o seu patrimônio no futuro. E se você tiver pouco para investir, né? Você tiver um montante que não é muito relevante, aí talvez diversificar não seja bem o caminho. De qualquer forma, faça suas próprias análises, entenda que você é o responsável pela sua aposentadoria no futuro. Você é o único que pode fazer alguma coisa. A gente está vendo aí casos de corrupção e tudo mais. Mas é isso, pessoal. Espero ter ajudado a clarear a mente de vocês aí. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se curtirem aí, curta o vídeo. Comenta aí se vocês querem que eu traga mais vídeos como esse aqui. E é isso, pessoal. Até o próximo vídeo e tamo junto.